Boa noite! Hoje é sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2020. Eu sou Deise Alvarenga e estamos aqui no estúdio da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, para conhecer uma nova história inspiradora de pessoas que pensam e agem para a construção de uma coletividade mais solidária, mais fraterna. É o que a gente chama da nossa corrente do bem, que precisa ser sempre enaltecida, incentivada e estimulada. Dito isto, vamos dar uma boa noite inicial para o nosso operador e parceiro de sempre, o jornalista Antônio Figueiredo. Muito boa noite, Deise Alvarenga, o nosso convidado, e aos ouvintes, e um excelente programa. Obrigada para todos nós. E também vamos dar uma boa noite aqui para o nosso convidado, o professor e artista plástico Robson Martins. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado a Deise, mais o Antônio. Um prazer estar com vocês. Vamos conversar coisas muito curiosas. Você que está aí acompanhando já deve estar se perguntando aí sobre essas coisas aqui em cima da nossa bancada. Já já a gente explica. Algumas coisas dá para ver, né, Antônio? Pela live aí, né? E é um prazer, Robson, você estar aqui com a gente, tá? A gente agradece, é um prazer enorme você estar aqui com a gente hoje, nessa noite. Obrigado. Mas antes de conhecer e compartilhar a história do Robson e o que ele faz pela corrente do bem, vamos inicialmente falar sobre os nossos canais de transmissão e participação. Então, você pode nos ouvir aí no seu celular, pelo aplicativo Radiosnet, através do qual você encontra a Web Rádio Censura Livre, ou no nosso aplicativo próprio, que você também encontra facilmente na loja de aplicativos da Play Store. Você também pode acompanhar a programação da emissora no site www.clwebradio.com, além dessa live na nossa página do Facebook, que é Web Rádio Censura Livre, na qual você pode compartilhar, acompanhar, participar e compartilhar a nossa programação. Além de deixar uma mensagem, um comentário, uma pergunta na nossa live, você tem ainda o nosso WhatsApp, que é o código de área 21, o 998 336490. Repetindo o nosso WhatsApp, código de área 21, 998336490. Então, esses são os canais aí de transmissão de participação, para que você possa participar aqui com a gente desse nosso bate-papo com o professor e artista plástico Robson Martins. Robson, como a gente sempre faz aqui inicialmente no programa, a gente pede para que os nossos convidados se apresentem para os nossos ouvintes e internautas, né? Como você se apresentaria para o público que está nos assistindo? Quem é Robson Martins? Bom, Robson Martins, eu acho que deve ser um menino que ainda não cresceu. Né? Isso é muito bom. Não é? Eu acho que tem que manter um pouquinho dessa criança, né? Porque para poder olhar as coisas e ver com os olhos do mundo da fantasia, o que podemos fazer com isso, né? Mas o Robson Martins é formado em educação artística, com alguma formação também nas artes plásticas, através um pouco de Parque Lage, né? Esse mundo é isso, bem lá atrás, né? Uhum. E como professor, eu comecei a desenvolver muitas coisas por causa criar aulas dinâmicas, etc. e tal, e ao mesmo tempo construir essa questão de inventar, né? Até eu falei aqui tralhas, geringonças, alguma coisa sonora. Uhum. Essa questão do som é uma coisa também que faz parte da minha natureza, isso desde pequeno. Então, basicamente é isso, né? É o Robson que gosta de ficar olhando coisas e vendo o que essas coisas podem falar para mim. Legal. E essa sua inquietude, né, produz coisas muito bacanas, né, trazem um sentido da coletividade, que é o que a gente vai conhecer melhor e vai conversar com o público. Robson, eu te conheço há mais ou menos uns 20 anos. Às vezes eu me entrego aqui, né? Porque quando eu falo 20 anos, 30 anos, né? Mas a gente, né, tá bem. É verdade, estamos com saúde, estamos bem, né?
Então, nesse tempo que eu te conheço, para mim, você é um multiprofissional no campo das artes, né? Porque você passeia aí por todas essas atividades artísticas. Tanto que na divulgação do programa, eu até te Sim. identifiquei como um professor que tem a arte no seu DNA. Pelo menos me passa essa visão, né? Para mim, você pinta, você esculpe, você cria inúmeros objetos incríveis que você já vai mostrar para gente. E ainda, além de criar esses instrumentos, você toca, né? Tira som desses instrumentos inusitados. De onde vem tanta criatividade? Isso, eu acho que isso é bem desde pequeno, né? Desde pequeno eu sempre gostei de criar coisas, né? Essa coisa do mundo da fantasia. Na verdade, a criança, ela, com 2, 3 anos, 4, o giz de cera para ela é o material de pesquisa, né? Todos já devem ter observado que um giz de cera na mão de uma criança e a liberdade, ele risca livremente e depois você tem que cerceá-lo porque ele vai para a parede, inevitavelmente, porque é um campo maior, né? Mas essa brincadeira que é muito natural na criança, eu vivenciei bem isso aí com meus irmãos e era muito engraçado também porque era muito tolhido, né? Porque para com isso, não faz isso e tal. Então, mas eu sempre gostei dessa questão de inventar coisas. E depois que eu cresci, achei maravilhoso crescer e se formar, porque aí, bom, agora beleza, agora ninguém pode mais ficar, para com isso, vai fazer uma coisa dessa aí, não, agora eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, né? E mais ainda vem a outra idade, eu estou numa outra idade, que agora então é melhor ainda, porque na escola eu acho que, isso aí, eu sou o professor mais velho da escola, né? Então eu entro no campo do velho maluquinho, né? O que, né? Ou é professor Pardal, que agora já nem me chamam mais de professor Pardal, né? Então, mas o que o senhor inventou dessa vez aí? Porque é isso aí, é acreditar. Isso aí está muito ligado à curiosidade do mundo da ciência, né? É você ver as coisas e pensar o que essa coisa, o que esse objeto pode me proporcionar. Aliás, falando em objetos, eu vou mostrar aqui, porque muitos deles são feitos com reaproveitamento de materiais. Já a gente vai pedir para você mostrar, mas quando você começou a falar, né, dessa sua infância e que isso foi se intensificando dentro de você, então você é daquelas pessoas que já desde criança, por conta dessa sua criatividade, né, dessa ligação muito forte com as artes, já estava inclinado a falar assim, olha, eu vou trabalhar, eu vou exercer alguma atividade, digamos, na área das artes. Você já foi nesse caminho, né? Não teve dúvida. Não. Claro que não deu para ser 100%, né, a questão da arte, porque é preciso você também ter onde que você vai ganhar, né? Então é preciso a sobrevivência, essa questão toda, mas sem dúvida alguma eu acho que a minha vida inteira foi pautada por essa questão de estar ligado ao mundo das artes. E com isso, devido a essa paixão, aí eu fiz curso de desenho, pintura, escultura, gravura, me envolvi com todas essas questões, né? Inclusive até com a própria música, né? Como nós estávamos conversando aqui um pouquinho antes, né? Eu frequentei um pouco o Conservatório Villa-Lobos, né? Mas desisti porque não é para qualquer um, tem que ter aquele ouvido absoluto, né? Mas como eu fiquei meio desanimado lá, que eu não estava conseguindo ouvir lá as notas que a professora colocava no piano e eu tinha que escrever na pauta, eu fui conversar com o professor sobre isso, né? Porque eu sou assim, tenho facilidade de fazer música, e eu estava preocupado com isso, né? Mas eu não consigo identificar a nota ali que é tocada ali no piano, né? Mas aí o professor falou, não se preocupa com isso não, são duas coisas diferentes, né? Ali você aprende a técnica, o conhecimento da pauta, etc. e tal, desenvolve também a percepção musical, mas isso é uma parte. A outra parte é o inventor da música. É aquele inspirado que o tempo todo está recebendo uma música. Isso aí também é algo assim curioso. E aí, devido ao professor ter comentado isso, aí eu fiquei tranquilo e saí do conservatório e não me preocupei mais com a pauta, porque a música chega, se eu precisar de registrá-la, eu vou fazer uma parceria com quem sabe e aí, colocar quando na pauta, né?
Uhum. Né? E aí, quando você chegou em sala de aula, né, que você começou a dar aula de educação artística, né, você imediatamente pensou que não ia ser um professor comum, né, de simplesmente explicar Ah, conceitos. E aí começou a trabalhar essa questão de criação de instrumentos, sim, de criação de objetos, e sempre também trabalhando a questão da sucata, da reciclagem, né? sim, já que há muitos anos que é isso, né? Que é a questão do meio ambiente e a questão também do reaproveitamento do material. Mas olha só, vamos pensar, gente, essa questão de... O lixo já teve tanto nome, né? Não é? É sólido, como é que é? Resíduo sólido. Resíduos sólidos, Aham. não é? Agora é material descartável, né? Mas na verdade é sempre é o próprio lixo. E aí eu costumo sempre comentar até com meus alunos que o lixo não existe, né? Porque uma lixeira, se você observar o que tem na lixeira, ou ele é geométrico, os objetos que estão na lixeira, O ou que são não é resíduo orgânico, né? ou orgânico. Uhum. Casca, etc., é tudo orgânico, mas o que está sendo jogado na lixeira, que é normal, é a caixa de leite, é o recipiente plástico. E eles são geométricos, né? Um é cilindro, o outro é sólido geométrico, é retângulo, quadrado. Olha só, as caixas... Aliás, as caixas, né, sendo um retângulo, você tem ali o teorema de Pitágoras, né? Joga o teorema de Pitágoras no lixo, né? Pensa bem. Então, vamos parar um pouquinho de falar desses conceitos e vamos mostrar. Eu acho que o objeto mais interessante, quer dizer, ou um dos mais interessantes, né, nos quais a gente até conversou aqui antes de entrar no ar, foi a criação de um compasso, né? O aluno sempre fala, né? Eu não posso fazer porque eu não tenho a régua e tal. Não tem problema, né? Você inventou um compasso. Então, Sim, mostra sim. aqui, vamos mostrar aqui Vamos para o lá, pessoal, né? O que é isso. É verdade. Então, essa questão da geometria, né? Aí você tem, como disciplina, a arte, aí tem também como conteúdo a geometria, que são a questão de linha. Aí o aluno vai usar régua, compasso, esquadros, né? Para fazer as construções geométricas, né? E a questão do compasso sempre foi muito complexo, porque um compasso, ele tem um valor, né? Você Eu vou vê te que, ajudar aqui, né? que eu vou mostrar E aí, aqui, né? então vamos lá. O desenho já está pronto, digamos. A gente teve aqui os riscos iniciais, Isso. né? O risco inicial. Perfeito. E aqui já é, digamos, Aqui a uma obra pronta, montagem, né? exatamente. Vamos Então lá. você pode riscar Então, isso. Então, um dia, olhando aí a árvore, eu comecei a observar essa questão, né? Poxa, mas está lá aquela forquilha, né? O pessoal usa para fazer cetra, né? Aham. Então, pessoal, a árvore é cheia de compasso, né? É só pegar uma forquilha dessa, numa extremidade colocar um prego e na outra o lápis, e aí você tem a possibilidade de fazer um círculo perfeito. Depois você faz as construções geométricas, que é dividir o círculo em 6 partes iguais, e você vai fazer a rosácea, né? Tinta, etc. Agora vamos a uma questão tão interessante que chega a entrar no mundo da filosofia. Aham. Olha só, primeiro que nós teremos esse compasso aqui, ele tem um raio, não é? Mas nem todas as forquilhas são iguais, assim como nem todo ser humano é igual. Quer dizer, Então, esse esse aqui tem um isso raio. o que a gente chama de um galho, na verdade o nome disso é forquilha, né? Uma forquilha. Forquilha. Exatamente. E a gente encontra na natureza isso aí já Exato. prontinho, né? Pronto. E quando você faz esse círculo aqui, esse aqui vai ter um raio de 20 centímetros, um raio de 10 centímetros, quando você fizer o círculo, o diâmetro será o dobro, né? Agora, cada forquilha tem um raio. Agora, vamos lá, olha só, já observaram que essa forquilha é toda irregular? Todas elas, porque a árvore natureza, não né? tem uma linha retinha, né? Aham. Ela é toda ondulada. Então, mesmo com essa irregularidade, não importa. O círculo vai Sempre sair dá perfeito. certo. Agora vamos pensar, todos nós também somos uma forquilha. Uma pessoa com a perna, né, um pouquinho afastada é uma forquilha. Independente da sua etnia, raça, a sua forma, não importa. Se você segurar uma perna e a outra pessoa colocar um lápis, cada um de nós vamos fazer um círculo perfeito.
E esse círculo perfeito é a busca da perfeição e do equilíbrio. Né? Muito Entra legal. até E é um nesse conceito campo. filosófico, como você falou. Então, só para o pessoal que está nos assistindo, gente, assim, o Robson tem muita coisa para contar para a gente. A gente hoje vai ter que ser bem dinâmico para poder aproveitar ao máximo aqui dessas coisas maravilhosas que ele inventa e trabalha junto aos alunos dele, né? Então, isso aqui é uma forquilha, ele amarrou aqui, né, um lápis numa ponta com o barbante e na outra ponta, isso aqui é um prego, Certo. né? Então, tá aqui o compasso. Bem rudimentar. Bem né? rudimentar, mas que faz... funciona. tem a função, né? Isso. Exerce a mesma função daquele compasso que a gente compra lá na papelaria. Perfeito. Não é isso? Exatamente. Muito e quem nos legal, forneceu Rosa. foi... Isso é uma parceria com a natureza, né? Nós temos que Aham. observar a natureza, porque ela nos ensina muito, tem muita coisa para nos ensinar, né? Robson, eu vou te pedir licença um instantinho para já registrar as pessoas aqui que estão conosco, né? E como eu estava falando com você no início, nosso programa vai longe, né? Por conta da internet, a gente tem até gente de Goiás com a gente nesse momento. A gente agradece a todos que estão perto ou longe fisicamente aqui do estúdio da Web Rádio Censura Livre, que fica aqui no bairro do Rocha, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Mas a gente registra, né, o Luiz Carlos, o Márcio Silveira da Silva, de Goiás, Ana Clara Considera, Reinaldo Santos, Cid Reis, Elizabeth Valejo, Rosane Figueiredo, Sueli Vaz de Santo André também, em São Paulo. Olha que legal. Rose Edmilson. E você que está ouvindo a gente aí ou assistindo através do YouTube, ou, se possível, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para receber as novidades do canal da Web Rádio Censura Livre, que agora também está no YouTube. Continuando aqui a nossa conversa hoje com o Robson Martins, um professor e artista plástico que é nada convencional, né? É inventivo sempre. Eu também percebo, Robson, que você, assim, nessa linha de pensar a arte, né, como um elemento transformador na vida das pessoas, né, a gente percebe isso, né? Você e uma colega, professora sua, né, de rede estadual, pública de ensino, criaram uma galeria de arte. Gente, eles criaram uma galeria de artes dentro de uma escola pública aqui no município de São Gonçalo. O colégio se chama Colégio Estadual Ismael Branco, fica no bairro do Mutuá, aqui em São Gonçalo. Robson, como que nasceu essa ideia? Como foi ultrapassar as dificuldades? Porque a gente sabe que inovar não é fácil, né? E o que você acha que mudou na cabeça desses alunos com essa iniciativa fantástica? Sim, vamos começar então sobre o sonho, né? Isso aí. Essa galeria hoje ela está comemorando esse ano 13 anos ininterrupto de exposições, tá? Quem quiser pode sempre conferir que ela tem lá a exposição. Você até tinha me falado que tem também um canal no YouTube, né, para assistir os vídeos. Já divulga aí o canal, que aí do pessoal para conhecer melhor. No YouTube, isso, é só colocar Galeria e Todos os Prazeres, né? Que vai aparecer os vídeos que nós fizemos com os alunos entrevistando artistas de São Gonçalo. Mas vamos lá, vamos voltar lá 2006. 2006, eu acho que é isso, 2006. 13 anos, 13 né? anos, né? A gente está no início de 2020, né? Olha, eu fui trabalhar no Colégio Santa Luzia, lá eu conheci... Aqui também em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Então, eu tinha passado no concurso, fui para essa escola em Santa Luzia, o Dom Antônio. E conheci a professora Graça lá. Conheci não, revi, porque eu já conhecia há algum tempo, nos anos 70, mas só que o tempo nos transforma, né? Mas cheguei e reconheci a professora Graça, e ela também de arte, começamos a conversar, e fizemos alguns trabalhos, mas um dia... Eu e ela sentado bem no refeitório, e eu falei, pô, Graça, a escola é o lugar onde tem que ter o melhor de tudo, o melhor tinha que estar na escola pública, né? E uma galeria de arte, sabe, é algo essencial para dentro de uma escola, não é? Principalmente porque os alunos não têm acesso à arte tão facilmente. Aí eu comentei com ela, poxa vida, mas olha só, debaixo da caixa d'água, tinha uma caixa d'água sustentada por 4 pilotis, né? Eu falei, pô, debaixo daquela caixa d'água bem que poderia se transformar numa galeria, era só nós colocarmos ali um piton e colocar um painel, e aí brincaríamos de uma galeria de arte, né? Aí isso ficou.
E eu comentei com ela desse sonho, né? E ela, aí o tempo passou um ano mais ou menos assim, ela comentou, Robson, e aquela história da galeria de arte, você ainda está com essa ideia? Eu falei, então escreve isso aí, faz um... E aí eu fiz um pequeno projeto, aí fiz até um desenho em perspectiva, como eu gostaria de uma galeria dentro de uma escola, como transformar uma sala de aula numa galeria. E ela falou assim, Robson, então eu vou te apresentar uma diretora que gostou muito disso, que foi a Jane Silva, que era diretora do Ismael Branco na época, e a Graça trabalhava lá. Aí e a Graça trabalhando comigo no Santa Luzia, e também trabalhava no Ismael. Aí ela me apresentou a Jane, eu apresentei. A Jane, achei muito interessante que a Jane falou assim, olha, eu não entendo nada de arte, mas se a construção dessa galeria fizer uma mudança na minha escola, onde eu possa economizar, pelo menos com tinta, para não ter que ficar retocando banheiros e etc., eu topo. E aí, com isso, ela realmente ela teve que fazer uma licitação, porque tinha um projeto feito por um arquiteto, amigo meu, né? Ela fez uma licitação e teve um arquiteto lá que venceu, né? Então, construiu. A sala número 5 do Colégio Ismael Branco, ela literalmente, no ano de 2006, outubro de 2006, ela se transformou na Galeria Todos os Prazeres, tendo o Heitor dos Prazeres filho presente. Que legal. E com isso, o que mudou? Olha, primeiro, os alunos de toda a comunidade escolar tiveram essa possibilidade de vivenciar esse universo, que é o universo da galeria de arte, que envolve o artista, envolve o vernissage, a cenografia, a própria arte, né, entrevista. E com isso a escola, a comunidade também passou a frequentar a escola para poder, que tem aquele evento lá da galeria, né? Porque os alunos também eram artistas que iam, mas os alunos também começaram a produzir, né? Fazer os seus talentos também começaram a aflorar, né? Nós começamos inaugurando com os talentos dos artistas, fazendo pinturas naif, chamada primitiva, né? Os alunos, isso em tela. E aí houve todo um carinho com a questão da galeria, e os alunos passaram a ser também os monitores. Quando iam visitas, tinham alunos monitores que iriam mostrar a arte, mostrar quem é o artista, não é? E havia também uma oficina de arte para os visitantes. Conclusão, os artistas expuseram e depois, agora a maior parte dos trabalhos que são expostos são provenientes do projeto da professora Graça com os alunos. Você hoje nem está mais na escola, mas a semente ficou lá, a galeria está lá, certo, né, funcionando, isso. né? E nós praticamente tivemos um resultado gigantesco, foi quando o Globo Educação passou o dia inteiro lá na galeria. Né? O Globo Educação fez uma matéria ótima que é possível até encontrar no YouTube, acho que no Google é mais fácil, chamado É Possível Educar pela Arte. Olha. Com esse título você localiza a matéria toda do Globo Educação. Tá? A gente percebe, né, pela sua fala, pela sua história, que eu conheço um pouco particularmente, que essa necessidade de criar, de se expressar, tem sempre um sentido de popularizar e aproximar a arte das pessoas, né, principalmente os mais jovens. Né? Por que você pensa que realmente, por que a arte tem esse elemento transformador assim, na vida das pessoas? O que traz, né? Sim, a arte... Bom, primeiro que a arte eu considero algo além do previsível, né? Porque ela promove, ela possibilita a pessoa a se autoconhecer. Né? Eu sou professor de arte e o meu conteúdo é sobre história da arte no Brasil. Então, tudo bem, nós entramos na questão toda teórica, mas eu sempre quero fazer um trabalho que nós chamamos de uma experiência estética, né? Pintar é uma experiência estética. Primeiro, logo nos primeiros momentos, os alunos sempre falam que eu não sei desenhar, não sei pintar, não sei dar um traço, e nada disso é verdade. Porque todos sabem representar qualquer coisa dentro da sua possibilidade. E, começando com essa questão, eu quero que eles representem qualquer objeto com a possibilidade deles, sem julgamentos. Eu acho que eu tenho conseguido bons resultados, porque, antes de tudo, você tem que respeitar o traço dele, a obra dele. Aí vem aquela questão, mas tem alunos que sabem desenhar muito bem. Sim, eles
Tem alunos que já chegam com tudo, sabe desenhar bem. Mas eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em que cada um tenha a sua própria expressão. Aquele aluno que sabe desenhar muito bem é muito curioso, porque o que sabe desenhar muito bem, ele é exclusivamente acadêmico. Ele quer fazer aquele rosto dentro das proporções, etc. e tal. E aí depois que eu começo a mostrar os impressionistas, como o Van Gogh e tal, e aí começa também a destruir um pouquinho isso. Não é que, claro, a Escola de Belas Artes, a EBA está aí para você também aprender a ter todo esse estudo que nós herdamos lá do século XV, tem sua importância, claro, mas todo o movimento da arte mostrou que, principalmente o expressionismo, onde cada um se expressa da maneira que é a sua natureza, teve seu valor. Aí, com isso, eu consigo entusiasmar os alunos poxa, põe aí o que você está pensando, como é que é seu traço, porque a pintura é uma fala com cor e forma, né? E aí E todos nós somos capazes de nos expressarmos, Sim, né? sim, Por essas formas e também até pela escrita, né? Você me fez lembrar agora, porque eu falei fora do microfone, né? Que eu não sei desenhar nada, né? Mas eu acho que faltou um pouquinho no meu ensino fundamental um professor como você. Alguém que Porque pode ser, também, né? de repente, nunca fui estimulada, né? Eu tinha um colega que, inclusive, fazia os desenhos para mim. Eu não sabia Sim. desenhar, então eu ficava com medo de não passar naquela verdade, disciplina, tirar nota baixa. A grande preocupação de aluno é essa, né? Não passar, Sim. tirar nota baixa. Então, ele tinha esse traço, digamos, né, essa habilidade maior, e daí ele, nas aulas de educação artística, ele fazia esses desenhos para mim, né? Mas, Sim, né, pra enfim, poder- né? Eu já dei muita nota para mãe, tio e tal, porque eu sempre brinco com as crianças. É verdade, aí eu vinha um trabalho, eu conheço o aluno, né, sei dele. Sabe que não veio dele. Eu falei, ótimo trabalho e tal, com certeza eu vou te dar uma nota boa, mas eu escrevi ali, mamãe, parabéns, seu trabalho foi muito bom, a senhora tem um potencial. Por que isso? Sabe por quê? Porque até ele queria o trabalho bonito, ele quer o belo. E eu falei para ele, não, esse belo aqui é da sua mãe, ou de alguém que te ajudou, eu quero o seu, mas o meu é muito feio, o do vizinho é mais bonito. Tá vendo? Então não, mas só que não tem essa questão do feio. Isso aí Aí pensa outra questão. Se alguns alunos comentam, mas professor, mas tudo para o senhor é bom, é bonito? Bom, então se nós vamos falar do bom e bonito, que é belo, então vamos fazer um regulamento na sala. O que é bonito, vocês aqui vão ter que escrever isso. O que é bonito? É aquela obra que tenha isso. Aí sim. Aí nós podemos fazer um julgamento dentro desse critério que vocês é que vão instituir. Fora isso, não. Tá valendo tudo. Exatamente. Eu passei aqui um trabalho de uma paisagem, eu quero que você desenhe ou pinte uma paisagem. Então, desde que 200 pessoas possam ver uma paisagem, está tudo certo. Isso me fez lembrar uma outra história, né? Rapidinho vou contar. Que uma criança, isso não é, infelizmente não é mentira, né? É real. Que a criança desenhou tudo preto, né? E aí a professora, mas o que é isso? Que rabisco é esse? Aí ele falou, é o céu. Mas o céu é azul. Aí ele falou, mas é de noite. Pois é. Né? E aí, né? Então, acho que faltou um pouquinho dessa sensibilidade, né? Gente, a gente está aqui conversando hoje com o professor Robson Martins, artista plástico também, né? E que leva toda essa... leva a arte de uma forma muito mais dinâmica para a sala de aula, né? Trabalha isso de uma forma bem diferenciada e muito antes de que as pessoas falavam de sustentabilidade, ele já lá atrás já trabalhava isso. Então, tudo para ele, tudo que a gente acha que é para o lixo, vai jogar fora, não, é sucata, é reciclado e cria instrumentos. Então, falando nisso, eu queria que você mostrasse, Robson, mais um instrumento que você criou. Eu acho que essa aqui é fantástica, né? Essa aqui é uma frigideira, gente, né? Que se transformou em que instrumento aí? Exato, A frigideira, inclusive, é uma frigideira para fazer omelete, né? Ela é específica, né? Porque ela é menorzinha, tem uma né? outra que você coloca aqui. Uhum. Isso a minha esposa comprou, e claro que depois de algum tempo, aí o cabo consertou, mas vou jogar fora. Eu falei, não me dá, deixa eu ver o que podemos fazer. Como essa frigideira ela tem esse formato,
E eu conheço esse instrumento africano chamado kalimba, que tem até uma história, tem que ver qual é naquele imenso, naquela imensa África, né? Então, que tem muitos países, né? Aquele continente eu vou gigante. segurar aqui um outro microfone para você ficar mais à vontade para tirar o som dele, né? E aí No instrumento, tá. muito bem. Então aí eu construí esse instrumento chamado a kalimba. A caixa acústica é justamente esse formato aqui, né? Que tem. E olha como é que ele é formado, tá vendo? São essas teclinhas de bambu, eles são pressionados por essa madeirinha aqui. E o som é esse aqui. Vamos, ó. Olha isso, gente. E aí com isso dá para fazer um ritmo e um canto, né? Uhum. Ó. Não dá para bater palma aqui, né? Mas Deu pra ouvir, lindo, será? né? Deu para ouvir, muito bacana, né? E é um som que remete à água. Uhum. Conclusão, né? Olha só, olha os elementos naturais que nós temos, né? Nós não podemos em nenhum momento, nos dissociarmos da terra. Uhum. Né? Ela nos ensina e nos promove tudo isso, né? E essa pintura também é uma forma, né, sim, de tornar a peça isso. bonita, né? Aí a né? pintura Trazer é alegria, isso, né? uma estética geométrica, né? Que a geometria, a pintura... Aí os conceitos, né? Exatamente. Artísticos. A pintura africana é bem geométrica, né? Em algumas E dos esse países. outro aqui é mais interessante ainda, né? A gente não vai fazer propaganda, né? Não, Como a não. gente estava brincando. Exato. Mas explica aí pra gente. Isso, assim que eu cheguei, eu até comentei com o Antônio, né, Antônio? Nós que fazemos barba, precisamos, né? E aí descubro que em vez de jogar fora, eu vi que ele tinha o tubinho assim, esse caninho, né? E aí foi só uma questão matemática, né? Do menor para o maior, cada um pedacinho desse tem um som. Então, deu uma flauta chamada zampona, ou flauta de pan. Gente, muito legal. É muito bacana isso, muito bacana. A gente não sabe nem o que falar, assim, porque a gente curte, né? É a empolgação mesmo de admirar tamanha criatividade. Eu não sei se as pessoas conseguiram visualizar, né? Que isso é um barbeador, né? Sim, sai do banheiro esse barbeador, sai do banheiro, né? E tal. Você até né, joga, vários, né? Sim, tem a escala aí toda. você até põe o que ficou maior aqui, a peça inteira, né, com aquela proteção para não cortar, Certo, né? isso, Os outros você cortou para fazer essa escala, né? E esse aqui você manteve com aquela proteção. Então são barbeadores, e ao mesmo tempo identifica o objeto. Aí é que está. Eu acho que a arte, antes de tudo, ela tem que trazer surpresa. Ela tem que ser surpreendente, porque a nossa sociedade, nós vivemos muito domesticado, né? A ver sempre as mesmas coisas e pensar, né? E até refletir as mesmas coisas. Então, eu gosto muito de tirar esse objeto do mundo dele e transformar e trazer para esse nosso ambiente. Aqui, esse momento é o momento de eu estou dividindo com vocês esse mundo que eu vivo o tempo todo olhando a lixeira, né? As lixeiras são, para mim... E é esse sentido coletivo que a gente sempre fala aqui, né? De multiplicar isso, não guardar para a gente, né? A gente sempre fala, a gente estava até conversando fora do ar, de uma questão assim, a gente não é exemplo de nada, a gente mostra aqui histórias inspiradoras. Certo. O Robson, ele tem a história dele, a trajetória dele, né? A vivência dele, mas quem sabe, quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, né? Tem pensamento de fazer alguma coisa num sentido coletivo também, que a partir da sua história pode se inspirar.
Assim como eu me inspirei em outros, né? Exato, né? E aí assim a gente vai, né? Nessa construção de coisas mais positivas, né? De coisas que transformem, né? Que melhorem um pouco esse ambiente que a gente vive, que a gente precisa lutar, a gente precisa se movimentar para tanta coisa que está aí no mundo real. É lógico que a gente tem que ser um ser político, sim, né? Não no sentido partidário, mas um ser político. Mas temos que vivenciar outras coisas também, né? Somos uns seres completos, né? Isso. E aí eu vejo que esse mundo aqui que eu transito, ele é muito encantador também, né? Não é sedutor, né? Eu queria registrar também, Robson, outras pessoas que estão aqui com a gente, tem bastante gente aqui com a gente, e a gente agradece aí as pessoas que estão na escuta, nos acompanhando. Rose Edmilson, jornalista Marcos Alencar, nosso colega de profissão, Márcio Silveira da Silva, deu uma boa noite. Obrigada aí por você estar também nos acompanhando. Altair Lourenço de Lima, Aline Belarmino, Vera Pedroso, José Carlos Lima, Antônio Marcos Oliveira, Iraci Santos, Solange Rosendo também curtiu a nossa transmissão. Ela fala lá de Araruama, lá na região dos Lagos. Elcio Albano, Cláudia Costa, o nosso amigo e comunicador Nelson Carneiro curtiu a transmissão também. Luiz Barros e Marina Moreno. Por enquanto é isso, né, Antônio? Já já a gente vai falar mais gente. Robson, a gente está falando, né, do seu trabalho, basicamente, na sala de aula, né, nesses anos todos e tal, nesses últimos 20 anos e tal. Mas como se não bastassem as aulas criativas, né, que você dá com essa inventividade toda aí, a confecção de instrumentos a partir dessa sucata e com um compromisso com a educação pública, né, de boa qualidade. Você ainda é voluntário do Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo, o CADEVISG. Como que surgiu essa oportunidade e quais as atividades que você desenvolve nessa importante entidade social aqui de São Gonçalo? Certo. O CADEVISG, ele fica ali no Porto Velho e ele foi construído e inaugurado em um clube chamado Antigo Clube Brasileirinho. Por coincidência, minha casa é ao lado. Né? Aí o clube funcionava como um clube comum, né? Onde as pessoas faziam aniversário no final da semana e incomodava até a vizinhança, né? Com muito ruído, ultrapassava o horário de silêncio. Até que um dia nós fomos convidados, os moradores, para uma reunião no clube, onde o presidente estava anunciando que o clube iria se transformar nessa instituição, o Centro de Apoio ao Deficiente Visual de São Gonçalo. E ele queria saber se alguém podia participar, ajudar, ser voluntário. E aí eu comentei com eles que eu moro ali bem ao lado e o meu ateliê, né, eu tenho um pequeno espaço para ficar inventando coisas, cortando, né, essas coisas a gente tem que ter um espaço para sujar, né? Isso, imagina sujar aquela casa, a sua esposa, que ali, né, limpa, todo mundo organizado. E a arte não tem não combina com isso. Não combina muito com isso, não, né? Não combina porque ela também não combina também com a questão da racionalidade, né? Não pode ser muito racional, senão não vai inventar. Não vai, né? Então, eu comentei com eles que eu poderia participar, fazer uma reunião, né, um encontro uma vez por semana, com o nome de Oficina do Som, onde a questão, o objetivo principal era primeiro de reunir socialmente, né, e também para desenvolver algumas capacidades rítmicas, já que tudo que eu gosto de mexer está ligado com ritmo. E aí assim foi, isso foi também em 2006. O CADEVISG, ele atende deficientes visuais adultos, né? Adultos. Pessoas que adquiriram a deficiência visual na fase adulta, né? Ou até de nascença também. Mas a maioria, mas a maioria dos atendimentos, assim, das pessoas que participam, são adultos, são né? Adultos, E homens, isso mulheres. Já aconteceu, já estamos também com 13, quase 14 anos, né? Então nos reunimos toda segunda-feira, de 9 até as 11. Muito bem, e aí eu ficava perguntando a história, aí vem essa questão da história, o ser humano ele é um criador de história, né? A nossa vida, cada um de nós temos uma história, e na nossa história nós temos a nossa trilha sonora, né? E eu perguntava a eles, né, a idade variava entre 25 a 80 anos, né? E aí, qual é a música, qual é a sua trilha sonora, né? A música da sua época.
Aí vinham com boleros, com samba-canção, com rock, os anos 90, rock dos anos 90, Jovem Guarda. E aí, com isso, aí eu comecei a ver quem gostava de cantar, tinha mais. Nós estamos falando, pessoal, de cegos. Você imagina, um exemplo, um rapaz lá de 29 anos que tinha ficado cego há 3 anos. Né? Então, imagina a carga de tristeza. Né? Mas ali, essa conversa, isso começou a ficar tudo mais leve. E aí começavam a cantar. A princípio, cantar sem nenhum instrumento. Devido à deficiência visual, você trabalhava a questão da sonoridade, né, com eles, né? O que cada um trazia de história de música, né? Eu gostei muito, eu cantava muito na minha época essa música, aí cantava. Aí, com isso, eu fui levando instrumentos, né, esses chocalhos, coisas simples, para que eles mesmos se acompanhassem. E aí depois aparece um outro cego que toca violão. E aí, com isso, foi caminhando, e hoje nós temos aí esse tempo com um currículo assim invejável, sabe? De muitas apresentações em teatro, abertura de seminários, abertura de exposições, né? Fomos até a Fátima Bernardes, né? Porque o grupo é muito para cima, muito animado. Quer dizer, vocês saíram daquele ambiente Sim. também só dentro da instituição, isso. né? E Fazer passaram a a mostrar o que Exato. era feito ali, né? E com isso, hoje nós temos, o grupo começou com 6 ou 7, hoje somos 25. Caramba. Tá? 25 pessoas e chegando mais. Chegam tristes, mas aí eu já tenho uma dinâmica, né, onde aperta a mão de cada um, e eles são muito bem-humorados. Enquanto aquela pessoa que chegou triste, apertou a primeira mão, a segunda, onde a quarta ou quinta mão o cara já está dizendo que a pessoa é muito bonita, está bem vestida, aí vem a criatividade, né? Cheirinho bom, e aí pronto, a pessoa começa a desmontar um pouquinho aquela tristeza, e daqui a pouco está cantando todo mundo junto. Então, assim, é uma grande lição, né? Eu vou lá segunda-feira, às segundas, e saio de lá assim eu não posso reclamar da vida em nada, né? E eles trabalham, né? Trabalham, estudam, namoram. Aliás, nesses 13 anos eu vi 3 casamentos lá, né? Muito interessante. É a também. produtividade, né? Sim. A gente sempre fala que essa questão das pessoas com deficiência, da deficiência de modo geral, deficiência física, a gente já teve vários programas, e vira e mexe a gente fala, né? Que é a questão de que as pessoas com deficiência, a deficiência é mais uma característica para aquela pessoa, mas isso não quer dizer uma incapacidade. De jeito maneira, né? Por isso que se tira esses termos de portador de alguma coisa, Sim, né? exatamente. Que carrega uma coisa pesada, não. São pessoas que têm uma limitação física, mas produzem, são capazes, né? Dessa interação, não só no ambiente social, como no ambiente produtivo mesmo, né? Sim, É claro que a gente tem que avançar muito ainda, né? A sociedade tem que avançar. Mas é essa mentalidade que a gente tem que levar, né? E esse tempo que eu estou com ele, eu passei a observar também que a nossa cidade, a luta é essa também, não tem acessibilidade. É uma luta grande essa questão da acessibilidade, né? O cadeirante, o cego, para transitar na cidade, né? E essa experiência também tem mostrado, eles também têm desenvolvido essa consciência política, né? Então, tem alguns que são representantes de órgãos ligados à questão dos cegos para lutar por essa causa. Né? Isso. E a gente tem que também se inteirar, porque é uma causa coletiva, não é só deles, né? E até mesmo essa questão da acessibilidade que você falou foi importante, porque em frente à instituição, na rua, em frente à instituição, só existe um sinal sonoro por conta da luta da entidade. Né? E quantas ruas a gente tem na cidade e não tem um sinal sonoro por deficiente visual? Né? Está muito longe. Mas a gente vai lutando. Né? Eu queria te pedir licença, Robson, porque, né, como a gente já havia te falado no início, fora do microfone, nós somos uma emissora sem fins lucrativos, mas estamos aqui há 1 ano fazendo uma comunicação mais democrática, mais livre, com essa ousadia de ser a voz da classe trabalhadora, levar essas pautas que a grande mídia não leva, não dá voz ao trabalhador, às causas da nossa classe, né? E a gente sempre aproveita o programa para agradecer aos nossos apoiadores, porque a rádio só se paga com
o financiamento desses apoiadores. Então, a gente sempre agradece a essas pessoas e quem está nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, pode conhecer melhor o nosso estúdio, estamos aqui à disposição das pessoas e as pessoas também podem ser mais um apoiador aqui da nossa emissora. Então, a gente agradece a Carla Bastos, Alexandre Elias, José Manuel Faria, Deise Oliveira, Sandra Vargas, Alexandre e Ortélia Mendes, Carlos Augusto Machado, Sérgio Perdigão, Gelta Xavier, José Eduardo Peçanha, Simone Terra, Teones França e Sérgio Oliveira. E a gente deixa a conta bancária para, se alguém quiser fazer alguma doação para a gente, que a gente todo mês manda a prestação de contas de tudo que a gente recebe e os gastos que a gente tem. Então, toda essa prestação de contas é enviada para as pessoas que nos ajudam financeiramente. Então, o nosso banco é o Banco Bradesco, agência 6666, 4 vezes o número 6, conta corrente 5602-2, e, para quem precisar, o CNPJ é o 32 954 696 1000 ao contrário, -81. Esse é o recado. Robson, a gente está, né, já indo mais ou menos para o final do programa, Nossa, mas tem tão muito. rápido assim? Mas é porque eu falei que a gente ia ter muita coisa aqui para mostrar. Então, a gente tem mais 2 instrumentos que eu queria que você mostrasse, feitos a partir de sucata e dessa inventividade toda sua aí. Bom, né? aí eu vou mostrar esse aqui, aí esse aqui já tem uma história, porque esse aqui, na verdade, nós temos aqui um pandeiro que é... Aí é um pandeiro mesmo, né? De verdade, De né? verdade. Mas eu fiz uma... Aí vem aquela questão da curiosidade, que é essa flauta aqui. O nome desse objeto todo aqui chama-se trieto, porque é a junção do pandeiro, né, e de mais 2 flautas, que é um tubo. Esse tubo aqui de água é muito É um pedaço de borracha, né? pedaço de borracha. Borracha de mangueira, Isso. digamos, E um né? apito, D'água. você acrescenta aqui no tubo um apito desse de língua de sogra, aquele apito de aniversário. Tá? Põe eles, e aí o que acontece? Quando você soprar aqui, vai dar um dueto de flauta, né? Vai dar um som, né? A variação sonora... Vamos lá? Hã? Ah, tá. Eu acho que eu tenho que botar aqui, né? Porque sai aqui. Eu acho que... Tanto faz. Essa variação sonora, aí o professor de física estava me explicando, porque eu não tem furinhos, né? Mas a força do sopro faz com que aqui dentro aconteça a oitavação. Pela força do sopro, então, acontece um efeito físico aqui dentro. Tá? Aí você sopra bem devagar, tem um som. Sopra alto. Né? Então, isso unindo ao pandeiro, né? Sensacional. Agora- Perto do carnaval dá vontade de sair dançando. Agora deixa eu informar um fato histórico. Em 2017, Aham. eu fui selecionado no Festival Internacional de Linguagens, organizado por uma instituição aí no Rio de Janeiro, e que foi eu me apresentei no Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil, com esse... Porque o critério era invente alguma coisa. Você tem alguma coisa que você inventa? Não tem nome? Então, escreva conosco aqui. E foi Aí esse que você foi esse levou? aqui, o Aham. trieto. Aí eu fui Muito selecionado legal. e me apresentei com o trieto, que é também uma... A gente vai ter uma surpresinha no final. Mas antes da surpresinha, tem um outro instrumento ali que você pode pegar, por favor, né? Que sim, também é Isso. muito legal. Nós temos que falar
dessa palavra, né? Eu sei que eu não vou fazer propaganda, mas essa palavra aqui é que lembra, né? Todo dia de manhã, né? Você tem um negócio chamado aurora boreal, é algo tão gigantesco, né? Uhum. Olha como é que essa palavra está ligada à natureza, né? Mas, pessoal, mas como se joga essa caixa fora, né? Só que essa caixa, eu construí esse instrumento que é um monocorde. O monocorde porque tem só uma corda, né? Eu chamo de rabeca com caixa de leite, né? E ela tem um som. Aqui é um cabo de vassoura, linha de nylon, e vamos ao som, né? Som de rabeca, né? Boa tarde, meus ouvintes, por aqui, não sei se vai dar rima, né? É o é Deise Alvarenga e o Antônio aqui comigo. Todos nós estamos todos fazendo um programa de amigo. E ele ainda improvisa, hein? Ainda improvisa a música, hein? Não foi tão certinho, mas a ideia é de mostrar, né? Então, por favor, jogar é um objeto científico, não é isso? A gente cria brinquedos, né? Tem gente que cria brinquedos e, Sim. nesse caso aí, você está criando instrumentos musicais, né? Que é uma coisa muito interessante. Você até tinha me dito, Robson, que esse ano você já tinha a possibilidade até de se aposentar, né, da rede estadual. Sim, mas isso você adiou, né? Por que porque é uma decisão tão difícil para você a questão da aposentadoria no magistério? Porque é difícil ficar longe disso? Isso é verdade. Bom, é claro que eu acho que todos nós temos que olhar um momento correto de você também dar uma parada, tendo tempo, tendo idade, por causa da questão da saúde também, né? E aí realmente está bem de saúde, então dá para fazer ainda muita coisa, mas sem dúvida abandonar não, mas ter que parar, não ter mais todos os dias aquela textura sonora da escola, bonito, né? Textura sonora, criança gritando para lá e para cá, falando professor, aquele negócio, não vou passar de ano, aí você conversa. Essa relação é muito rica e é inesquecível, né? Mas é preciso dar uma paradinha assim. Eu já tenho tempo para isso e aí eu comentei com a direção, essa escola que eu trabalho é o CIEP 449, governador Leonel de Moura Brizola, Intercultural Brasil-França, né, que fica lá nas Charitas. Um abraço para todos os meus amigos lá em Niterói, vizinho, né? Aqui na região metropolitana do Rio. E, sinceramente, nós temos lá uma relação maravilhosa entre professores, sobre projetos fluem com uma facilidade muito grande, devido ao amor de todos. Um abração para todos lá do CIEP. Mas o diretor me pediu, você dá para ficar mais esse ano, só mais um pouquinho? E aí eu acho... Quem vai querer perder, né? Mas aí vem aquela questão, e aí, você vai fazer o quê? Olha só, olha ao meu redor, olha meus amigos. Eu tenho tanta coisa para criar e tantas oficinas para oferecer, né? Esse trabalho não vai parar. Não tem como. Você vai fazer de outras formas, Exatamente. né? Vai encontrar seus caminhos. Eu queria registrar mais pessoas que estão nos acompanhando aqui, talvez não dê para falar todo mundo até o final do programa, mas a gente registra aqui Marcos Schutz, Ercília Silva, jornalista Paulo Faustino, Carol Jane Caselato, o advogado Mário Palma, Céia Viana, Cristiano Silva Tavares, Ellen Maia, Paulo Paiva. E a Ellen Maia deu boa noite e disse que sempre que puder vai estar conosco. Muito obrigada, né? Ela é jornalista também como nós e será um prazer você, como todos os demais que estão aqui nos acompanhando a nossa programação da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Então, gente, é isso, né? O Robson nos encanta, nos envolve, dá vontade de ficar aqui mais um tempão com ele, né? Mas a gente precisa terminar a nossa live. E aí ele já chegou aqui com esses instrumentos e falou assim, quero deixar um para o final, porque eu quero uma surpresa, quero fazer uma surpresa. Então, eu vou aproveitar e vou terminar nosso programa hoje de forma diferente, dando já uma boa noite e deixando a apresentação do Robson, dizendo que na próxima sexta-feira, por conta da proximidade do Carnaval, a gente não vai estar aqui.
e só retorna com um novo programa, uma nova história inspiradora para contar, para dividir com quem nos acompanha no dia 28 de fevereiro, não é isso, Antônio? Tá certo, né? 28 de fevereiro a gente volta aqui, é a última sexta-feira do mês de fevereiro, e a gente volta. E então, já desejando um bom carnaval para todo mundo, para quem for descansar, um bom descanso, para quem for para a folia, uma boa folia, enfim. E aí a gente... Sexta-feira de manhã... Na próxima sexta de manhã, a gente excepcionalmente vai estar aqui para um programa especial sobre carnaval. Mas já a gente... Uma hora de carnaval. Então, a gente depois divulga mais aí ao longo da semana, né? O Antônio, através do Boletim Censura Livre, vai dar mais detalhes, que a gente vai estar aqui no dia 21, mais na parte da manhã, fazendo um programa especial sobre carnaval com a participação do professor Erlon Siqueira, que sabe tudo de carnaval, sabe tudo e mais um pouquinho. Então, Robson, muito obrigada. Né? Eu já imaginava um pouco que esse programa ia ser, assim, né? Que ia ser movimentado, ia ser dinâmico, ia ser maravilhoso. Mas a gente sempre se surpreende para melhor com você, né? Porque você, com essa sua calma, as pessoas não sabem do talento que você tem. Obrigado. Né? Muito obrigado pela sua oportunidade, porque, antes de tudo, é a possibilidade de dividir, né? Isso. Dividir essas ideias, esse olhar, porque a ideia de nós, eu acho que nós aprendemos sempre com o outro, né? Então, muito obrigado, Deise. É isso que você falou aí, nós temos um longo tempo que nos conhecemos, né? E nos conhecemos com essa questão da arte e jornalismo. E educação, sempre. Até quando eu cheguei, comentei, nós sempre, nunca fugimos dessa natureza, né? Então, foi muito bom, adorei falar essas coisas, né? E nós também. E aí, vou apresentar aquela surpresa. Isso, aí olha, a gente vai fechar com a surpresa do Robson, gente. Puxa, olha, ele ainda vai, né, colocar aqui uma bandana, porque faz parte da apresentação. Antônio, a indumentária, Antônio já está aqui rindo, né? Já todo feliz aqui, porque a gente meio que, antes do programa, ele fez um teste aqui, e eu estou só falando essas besteiras aqui para poder dar tempo dele se preparar para essa apresentação, gente. Porque, gente, essa bandana é do roqueiro, faz né? parte. Então, tem que ser. O que acontece? Isso aqui surgiu também de uma exposição lá na galeria Em Todos os Prazeres. A professora Graça me pediu, Robson, vai ter uma exposição sobre rock. Temos que fazer uma performance. Aí eu, vamos lá, vamos fazer uma guitarra de madeira, né, e papelão. A guitarra é toda fake, tá? Você vai colocar para tocar a guitarra, mas o som dela é real. Então, está aqui o som da guitarra, é feito nessa garrafa de plástico e você coloca aqui, tá, um pedacinho de plástico. E aí você vai fazer o som de guitarra. E aí, vamos fechar o programa com esse rock aqui, então. Muito bom, gente. Ai, muito bom. Gente, até a próxima. E tchau, tchau. Obrigada aí pela participação, pela audiência e por tudo aí que vocês sempre estão com a gente, tá? Um abraço, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço para todos.